alunos e alunas do Ayrton Senna. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção Textual. Na aula de hoje, nós vamos explicar sobre uma atividade de pesquisa, onde consiste em entrevistar colegas da escola. Vocês observam aqui essa imagem, que ela é, na verdade, a ilustração que iniciou o capítulo 2, que estamos concluindo nesse momento. Bem, nesse capítulo 2, nós trazemos vários temas interessantes, que trabalhou textos relacionados à adolescência. O primeiro deles trabalhou uma reportagem que trabalhou-se a hiperconectividade, ou seja, a exposição que os adolescentes têm nos dias atuais às redes sociais, a exposição à internet, muito marcante. Lemos ao longo do capítulo vários textos que trabalham situações de cotidiano, na vida. Temas também relacionados com os relacionamentos, como amoroso, como por exemplo os poemas que lemos há algumas aulas atrás, como o poema Adolescentes e o poema Palavras de Amor. E por último, nós lemos um trechinho de um romance infanto-juvenil chamado de Um Bom Sujeito. Bem, tudo isso trabalhou, de alguma forma, algum desses aspectos aqui, algum desses temas. Na nossa pesquisa, nós vamos trabalhar dois aspectos fundamentais. Um deles é a conectividade e o outro é a questão dos relacionamentos. Bem, vamos a isso. Na página 68, vocês encontram aí, no início dela, essa situação aqui. Depois de ler e discutir textos que abordam gostos e costumes dos adolescentes de modo geral, você vai fazer uma pesquisa na escola, onde estuda, para conhecer um pouco mais do perfil dos adolescentes com quem você convive quase todos os dias. Os temas abordados são conectividade, de forma mais específica, e relacionamentos de maneira mais geral. Todos sabemos que no momento nós não estamos em aula presencial, mas é perfeitamente possível fazermos essa atividade de pesquisa utilizando uma das redes sociais nos quais vocês estão inseridos. Vocês podem usar o WhatsApp, por exemplo, para fazer as perguntas necessárias. Vocês vão entrevistar apenas um colega. Vamos às instruções. Olha aqui as orientações para a pesquisa. Você vai ler e reproduzir o roteiro que está lá abaixo. Vocês encontram aí no final da página 68, o início do roteiro. Para entrevistar um colega da escola, preferencialmente de outra turma. Que você é do 8º A, você entrevista alguém do 8º B, ou do C, ou de uma outra série, do 9º ano, por exemplo. Se achar conveniente alterar as perguntas propostas, discuta com o professor e os colegas a viabilidade da questão. Eu acredito que essas perguntas que estão abaixo aqui, elas atendem perfeitamente ao que nós estamos propondo realizar. Então, não há necessidade de alteração. Então, durante a entrevista, tenha papel e caneta em mãos para anotar as respostas do seu colega. No caso, você vai estar em mãos, você vai enviar as perguntas via celular e receber também a resposta via celular, e depois você passará no papel em casa. Bem, informe ao entrevistado o objetivo da pesquisa. Você explica para ele inicialmente, pode ser com um áudio, por exemplo, qual é o objetivo dessa pesquisa, é mensurar o que, é pesquisar sobre o que. Então, através disso, você vai conhecer um pouco mais do perfil dos adolescentes da escola onde você estuda, através dessas perguntas. Diante de cada pergunta, assinale uma única resposta no item Outro. Escreva a resposta diretamente dada pelo entrevistado. Então, vocês têm que ser fiel àquilo que o entrevistado falar, certo? Reler as informações que anotou, verifique se precisa substituir alguma palavra, reescrever alguma frase, fazer aqueles ajustes, sintetizar, ou seja, diminuir se a resposta tiver sido muito longa, aquela coisa toda. Então, combine com o professor o tempo necessário para a realização da pesquisa.
No caso, eu vou dar-lhes até a próxima semana para apresentarem a pesquisa, certo? Então, após essa coleta das informações, será necessário tabular os dados. Isso tudo vocês vão me enviar numa folha de papel essas perguntas que estão aqui abaixo, bem como as respostas, certo? Certo. Então, os resultados serão exibidos no painel. Nesse caso aqui, se estivéssemos no modelo presencial, nós exibiríamos na escola, né? Ou no blog da turma, tal, alguma coisa assim. Mas vamos às perguntas. Então, como eu disse, são 2 tópicos a serem explorados: a conectividade e a questão dos relacionamentos. As 10 primeiras perguntas são relacionadas à conectividade, ou seja, o quanto e como os adolescentes ou o adolescente que você vai entrevistar está exposto a redes sociais. Então você coloca lá em cima, né, na sua pesquisa. Vocês podem até identificar quem foi a pessoa pesquisada, mas se não quiserem também não tem problema. Então você coloca desse jeitinho na folha de papel: roteiro de pesquisa, seção 1, conectividade. Aí vão começando as perguntas. Ó. Com que frequência você acessa a internet? Aí você pergunta para a pessoa, manda a perguntinha aqui no celular. Aí coloca as opções: todos os dias, nunca acesso, quase todos os dias. Outra resposta, qual? Se ele der uma outra resposta, você vai dizer que resposta foi essa, certo? Você vai explicar aqui como foi que ele disse. 2. Que meio você utiliza para acessar a internet? Aí pergunta se é computador, se é telefone, se é notebook ou outro meio, né? Basicamente vai ser um desses 3 aqui, né? Com toda certeza. Onde você mais acessa a internet? Em casa de amigos, na escola, outro local? Se for outro local, você vai especificar que local seria esse. Restante das perguntas. Ainda sobre conectividade. Pergunta 4. O que você mais acessa na internet? Aí, sites de pesquisa, jogos, redes sociais, outro. Se for outro, que não seja um desses 3 primeiros, você vai dizer também que seria esse outro. Você tem perfil em redes sociais? Aqui é só responder sim ou não. Logicamente que vai ter, né? Sim. Pode até dizer quais são os perfis. Se é no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, em outras redes sociais que vocês venham a lembrar nesse momento. Você sabe como bloquear mensagens, propaganda indesejada, lixo eletrônico e spams? Sim ou não? Você sabe como usar a internet com segurança? Sim ou não também? Você sabe comparar sites diversos para checar se as informações são verdadeiras? Sim ou não? Você já teve informações pessoais usadas de forma indesejada na internet? Responde também sim ou não. Você aceita os limites estabelecidos por seus pais para o tempo de uso da internet? Sim ou não? É importante essa pergunta aqui. Então aí finaliza as perguntas relacionadas à conectividade. As outras perguntas, que são menos perguntas, né, é sobre relacionamentos. Aí você coloca seção 2 na mesma folha de papel ou em outra, relacionamentos. Você consegue dialogar com os pais? Aí sim, sempre. Depende da situação e do assunto, dificilmente. Outra resposta. Se tiver uma outra resposta que não seja uma das 3 primeiras, você deve escrevê-la, certo? Lembrando que o entrevistado é alguém que você escolheu, ok? Não é você o entrevistado. Você não está se auto-entrevistando, você está entrevistando alguém. E as outras perguntas, né? Como é a sua convivência em família? Respeito o direito e o espaço dos outros, exijo sem dialogar que os outros respeitem os meus direitos e espaço, ainda que haja divergências em termos de limites. Aceito o diálogo, mas sempre me imponho, fazendo com que prevaleça meu modo de agir e pensar ou outra situação dessa. E por fim, como você se comporta em relação aos problemas familiares? Você nunca se importa com eles, gosta de discutir os problemas e soluções, propor soluções, ou apenas importa se estiver diretamente envolvido, ou seja, se for diretamente com você, ou outra situação. Se tiver uma outra situação que não seja uma destas, você vai ter que citar, né? E a última pergunta, que está aqui na página 70. Né? Eu falei só que era só da 67 a 69, mas nós temos uma pergunta na página 70, que diz o seguinte:
Qual é a postura em relação... Qual é a sua postura em relação às conquistas amorosas? Aí procura uma estratégia para chamar a atenção da pessoa, por quem interessado, tal, não tenho coragem de tornar explícito o meu interesse, uma vergonha, o medo e rejeição, não me interessei por ninguém ou outra situação, ok? Então é importante que todas as perguntas estejam contempladas na pesquisa de vocês, viu? Tanto as perguntas relacionadas à conectividade, quanto as perguntas relacionadas a relacionamento, ok? Essa parte final aqui, a gente vai abordar depois que a gente receber as tarefas, certo? Essas aqui, ok? Mas o primeiro passo é justamente realizar a pesquisa. Espero que todos tenham entendido e qualquer dúvida vocês devem perguntar-me.